Muito bem. Essa é a última. Depois de 10 mensagens sobre esse tema, essa é a nossa última mensagem dessa série intitulada Sob Nova Direção. Quando eu coloquei a faixa lá na frente, causou até uma repercussão legal. As pessoas começaram a perguntar se tinha mudado de pastor na igreja, se tinha mudado a igreja, se era outra igreja. Mas foi gostoso, nós aprendemos aqui juntos como a gente pode viver plenamente o que Deus planejou, como nós podemos ser grandemente usados por Deus, como nós podemos ser uma bênção no nosso lar, no nosso trabalho, em nossa igreja. E nós fizemos isso olhando para o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Semana passada o Vitor falou bonito. Alguém quer tentar essa semana? Pode falar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém! Mais alguém quer tentar? Mais alguém? Tá bom, então vamos falar juntos. Olhando aí, todos juntos, 1, 2, 3 aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Nós discorremos aí nessas mensagens aí nas últimas semanas. Claro, a gente fez uma pausa, tivemos uma minissérie no meio do capítulo aí, uma minissérie em 4 capítulos, e depois voltamos para essa série de fruto do Espírito. Nós vimos aí na primeira mensagem a vida cristã como ela deve ser, na segunda mensagem o amor que tudo transforma, a alegria que transborda da satisfação, a paz que excede todo entendimento, a paciência que confirma a fé, a amabilidade que trata a alma, a bondade que abençoa o próximo, a fidelidade que agrada a Deus, a mansidão que evidencia a força, e hoje o domínio próprio que nos mantém, vai nos manter na linha. É dito que o domínio próprio ele vai nos ajudar a vivermos todos os demais frutos, se nós nos dominarmos. Ter domínio próprio não é apenas ter uma página na internet, um endereço na internet, tá bom? Isso também é um domínio próprio, mas ter domínio próprio é saber controlar suas emoções ou atitudes, dominar seus atos, impulsos, emoções. Ter domínio próprio é ter autocontrole. Se você olhar no dicionário, é isso aí, domínio próprio. O antônimo de domínio próprio, o que é o contrário de domínio próprio? Alguém quer tentar? Contrário de domínio próprio, o que é? Não se controla. Não ter controle. Não ter controle. O que é o antônimo de domínio próprio? Uma pessoa desequilibrada, destemperada. É aquela pessoa descontrolada, Só não pode cantar aquela música, que elas estão descontroladas. Quando a gente olha para a nossa sociedade, parece que é isso que temos lá. É muito mais pessoas que não têm domínio próprio do que pessoas que têm esse autocontrole. Essa nossa geração, ela está acostumada à ideia de que felicidade ela decorre do desprezo à disciplina, do desprezo ao autocontrole. Essa sociedade que nós vivemos acha que felicidade é beber até virar tudo pro ar, até perder o controle. Tinha um amigo no seminário. Vida de seminarista é difícil, irmãos. É dureza, Você não tem dinheiro, a comida é escassa. Aí um dia fizeram um jantar lá na igreja, onde era o seminário. Aí esse irmão virou e falou assim: eu quero passar mal hoje, eu quero comer até passar
pessoas, se a escolha for entre felicidade e autocontrole, provavelmente você vai ouvir a seguinte frase, que a pessoa talvez você vai ouvir que das pessoas que o autocontrole não vai permitir eles viverem intensamente, não vai permitir eles viverem a vida, aquilo que a vida tem para eles. E se você for muito controlado, você não vai desfrutar disso. Você não vai ter aquela adrenalina correndo na tua veia, aquela coisa doida. Você não vai fazer aquelas viagens doidas. Para essa geração prevalece a ideia de que autocontrole e alegria são incompatíveis. São duas coisas que não conseguem conviver bem juntas. A verdade, irmãos, é que nunca foi tão necessário ter domínio próprio em todos os aspectos da vida como hoje. Nós vivemos uma época em que violência, egoísmo, apatia e vida indisciplinada estão literalmente destruindo o nosso planeta, o lugar em que nós moramos. Tudo isso é resultado de um descontrole, um destempero, um desequilíbrio. Pitágoras, um matemático grego, ele declarou que não é livre aquele que não obteve o domínio próprio. Você acha que ter liberdade é não ter autocontrole? Você é preso. Você é totalmente escravo de si mesmo, escravo dos seus desejos, das suas vontades. É isso que Pitágoras está dizendo aí. Gustave Le Bon, um polímata francês, ele diz que o homem que não sabe dominar os seus instintos é sempre escravo daqueles que se propõem satisfazê-los. Você sempre vai ser escravo dos seus desejos, das suas vontades, se você não souber controlar seus desejos e suas vontades. E existe um ditado chinês que diz que na condução das questões humanas não existe lei melhor do que autocontrole. Para viver bem a vida, você precisa ter domínio próprio. Para viver bem a vida, você precisa ter autocontrole. Senão você não vai conseguir desfrutar de tudo o que a vida tem para você. Para o apóstolo Paulo, ter domínio próprio é fruto do Espírito na vida daquele que já entregou a direção da sua vida a Deus. A palavra usada por Paulo nesse texto é krateia, que tem o sentido de colocar restrições a si próprio, de se controlar. É uma palavra composta. Eg vem de ego. Aí a gente sabe o que é o ego, né? É o eu, é aquele ser egoísta que vive dentro de mim. Então, krateia é força, é domínio, é poder, é você ter poder sobre você mesmo, é você conseguir controlar o seu eu, conseguir controlar as suas vontades, os seus desejos. Isso é autocontrole, isso é domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade efetiva que o cristão tem de subjugar instintos e explosões carnais, de controlar seu corpo e sua mente. Krateia é traduzida na maioria das Bíblias em português por domínio próprio, mas também é traduzido por temperança. E temperança dá a ideia de ter tempero na medida certa. E quando tem tempero na medida certa, faz uma comida bem temperada, fica bom ou não fica? Uma delícia, né? Oxi! Não é verdade? Agora, quando há um destempero, uma desproporcionalidade nos temperos, estraga a comida. Sal é uma delícia. Comida sem sal não é lá aquelas coisas. Tem gente que gosta, mas eu prefiro com sal. Mas se você põe muito sal, o que vai acontecer? Acabou com a comida, estraga, não é? Queridos, isso diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos, diz respeito à nossa vida sexual, à nossa vida financeira, diz respeito ao que assistimos, ao que falamos, ao que compramos,
e muito mais. Domínio próprio. Nós precisamos ter domínio sobre tudo isso, sobre todas essas áreas. Nessa mensagem, que é a 10ª, eu quero discorrer sobre a 9ª faceta, o 9º nutriente do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E como nas demais mensagens, trazer aqui algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever sua epístola a Tito, no capítulo 2, versos 11 a 13, ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nos dias do apóstolo Paulo, o autocontrole era uma das virtudes mais enfatizadas pelos filósofos. E era uma das virtudes mais respeitadas na sociedade romana. Os filósofos costumavam ensinar que os sábios não precisam de lei para regular o próprio comportamento, porque a virtude que eles têm, o autocontrole que eles têm, já era em si mesmo uma lei. Porém, ao escrever a Tito, Paulo lhe diz que, na verdade, é impossível viver de maneira autocontrolada a não ser pela graça de Deus. Você nunca vai ter autocontrole efetivo da tua vida se não for pela graça de Deus. O autocontrole ele não pode ser atingido meramente por esforços humanos, por esforço próprio. Eu quero ter autocontrole, eu vou ter. Não é assim. Autocontrole é fruto do Espírito na tua vida. Tiago, na epístola que leva o seu nome, no capítulo 1, nos versos 12 a 15, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Chris Wright, num devocional que ele faz chamado 9 por dia, ele afirma que o fruto do Espírito, domínio próprio, aponta para a lista das obras da carne. Paulo ele cita uma lista de obras da carne e depois ele fala o fruto do Espírito. Então ele está dizendo o seguinte: o domínio próprio está apontando para as obras da carne, e essas obras da carne ela descreve a natureza humana fora de controle. Quem vive em impureza sexual é uma pessoa fora de controle, descontrolada. Quem vive glutonaria é uma pessoa que está fora de controle. Quem vive em ciúmes, em iras, em discórdias, está fora de controle. E o domínio próprio, ele é diametralmente oposto a isso. E por ele apontar para aqueles pecados, para esses maus caminhos, Chris Wright ele diz o seguinte: esta é provavelmente a razão pela qual este fruto, em especial, é o único que não possui uma qualidade equivalente vinda de Deus, que possamos descobrir. Em todos os textos eu falei: Deus é amor, Deus é paz, Deus é paciência, Deus é alegria, Deus é amabilidade, Deus é bondade, Deus é fidelidade, Deus é mansidão. Mas Deus não precisa de domínio próprio. O texto de Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Em Deus não há trevas nenhuma, não há pecado em Deus. E é por essa razão, talvez, que Tiago continua o texto dizendo o seguinte: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda, Deus é sempre o mesmo, invariável, Ele é constante. Por sua decisão, Tiago continua, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. O que é isso? Autocontrole. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, Deus não muda. Deus não se deixa levar pelo pecado, Ele não é inconstante. Deus é a fonte que nós precisamos para controlar o nosso eu, para controlar a nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 24 ao 27, ele nos diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e o faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O termo que Paulo usa aqui para dizer todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento é epikrateia. É o mesmo termo de domínio próprio, de Gálatas capítulo 5. Ou seja, para que haja sustentabilidade do domínio próprio, para que você consiga manter o domínio próprio na sua vida, você tem que ter disciplina. O atleta, ele tem disciplina, ele desenvolve uma capacidade de se dominar, de conhecer suas medidas, com o objetivo de vencer uma competição. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se domina com o objetivo de ganhar uma coroa eterna. Nós vamos trabalhar o domínio próprio na nossa vida, não é para a gente ter uma coroa ou um diploma de honra ao mérito, não, é porque nós queremos uma coroa eterna. É algo que vai ser nos dado nos céus por Deus. Os olhos dos atletas, eles estavam presos no aqui e agora, mas Paulo estava com seus olhos fitos em algo que está muito além, na eternidade. O escritor de Provérbios, no capítulo 25, verso 28, ele nos diz o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem não tem domínio próprio é um perigo, é um problema sério. É como uma cidade sem muros. E o que era uma cidade sem muro nos dias lá do Antigo Testamento? Era uma cidade sem defesa. Era uma cidade sujeita a invasões, a roubos, a enganos. E quando nós não temos domínio próprio, nós seremos culpados de levar uma vida assim, sem defesa, sujeita a invasões, a roubos, a enganos. Queridos, ter domínio próprio para um cristão não é uma alternativa. Eu posso ter, eu posso não ter. Ter domínio próprio para um cristão é uma questão de sobrevivência. Quer conseguir viver nesse mundo? Aprenda a ter domínio próprio. Deixe o Espírito Santo produzir esse fruto na tua vida. Como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente consegue desenvolver? Israel de Azevedo,
um escritor, ao falar sobre como desenvolver o autocontrole, ele cita que nós somos convidados a ter domínio sobre 3 áreas muito importantes. A primeira área são os nossos sentimentos. Somos movidos por sentimentos. E ter domínio próprio é fazer com que sentimentos bons sejam fortalecidos e canalizados para que possam ser aperfeiçoados. Um exemplo disso é quando nós temos o domínio sobre o sentimento do amor. Quando nós temos domínio sobre o sentimento do amor, nós fazemos com que ele se torne operativo. Nós vamos agir, nós vamos viver isso, nós vamos abençoar o próximo, né? Só que nós somos capazes também de odiar, não é verdade? De ficar irado. E muito embora a gente não deseje odiar, não deseje ficar irado, isso acontece. E é por isso que tem uma recomendação bíblica dizendo que mesmo nos irando não devemos pecar e nem permitir que o sol se ponha sobre a nossa raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É isso que Paulo fala, escrevendo aos Efésios. Autocontrole. Você pode chegar a ficar nervoso, só que você tem que aprender a controlar isso. Não pecar porque ficou nervoso. Fica nervoso e começa a xingar todo mundo, começa a partir para a ignorância. Pecou, já era. Irai-vos, mas não peque. E não deixa isso muito tempo não, vai lá e resolve logo. Não se pôr o sol sobre a vossa ira, é isso. E principalmente com a mulher. Ficou bravo com a mulher? Ficou com raiva? Irado com a mulher? Faz as pazes logo antes de dormir, porque você vai dormir todo sossegado, né? E ela pode talvez fazer alguma coisa, pode ser perigoso, né? Isso aí, né? E a mesma coisa para o homem, né? Verdade. Só que, né? Vamos tomar cuidado com isso. Salmo 4,4 diz assim: antes consultemos o nosso travesseiro e sosseguemos. Em outras palavras, o ódio não pode ser um sentimento permanente em nós, porque senão ele vai nos destruir. O ódio é, portanto, um sentimento a ser controlado, ou ele vai nos dominar e vai nos levar a fazer o que não queremos. Paulo fala, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que ele não quer, esse eu faço. Miserável é o que eu sou. Ou encrenca esse eu na minha vida. Nós precisamos aprender a ter domínio sobre os nossos sentimentos. E aí, todos os sentimentos. Isso foi só um exemplo, amor e ódio. Mas nós também precisamos aprender a controlar, a dominar os nossos desejos. Nós somos aquilo que nós desejamos, irmãos. Jesus, ele disse o seguinte: onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o quê? O nosso coração. Onde está aquilo que nós desejamos, o nosso coração vai estar lá. Nem todos os nossos desejos são pecaminosos, são ou não? O que você acha? Comer chocolate é pecado? Não é. Não é pecado. Mas pode ser pecado? Pode ser pecado. Se você não pode comer chocolate, mas você não consegue não comer chocolate, então comer chocolate é pecado. Porque fica fora de controle. E tudo que é excesso, tudo que fica fora de controle é pecado. Outra coisa, ver televisão é pecado? Depende do programa, né? Depende. Ver televisão é pecado? Não é pecado ver televisão, né? Mas tem momentos que ela se torna pecado? Tem. Quando você não consegue fazer outra coisa, a não ser assistir televisão, você está pecando. Quando a televisão está te atrapalhando de servir a Deus, quando a televisão está te atrapalhando de trabalhar, quando a televisão está te atrapalhando de dormir, é pecado. E quantas vezes a gente está pecando isso por causa de um descontrole, uma disfunção?
Ter celular é pecado? Não, não é pecado. É bom, até mesmo. Mas só que tem hora que o celular se torna um problema na nossa vida. Ter rede social é pecado? Não é, mas tem hora que esse negócio se torna um pecado na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado. Nem todos os nossos desejos são pecaminosos, mas podem se tornar. A maior desgraça do desejo é quando o desejo se torna um vício. Aí é um problema. Você acha que tem crente viciado? O que você acha? Tem crente viciado? Só um pouquinho, né? Tem uns crentes viciados. Tem crente que é viciado em falar mal dos outros, né? Já foi naquelas reuniões de oração em que o momento dos pedidos é aquele momento especial, né? Santo, para você falar mal dos outros, ficar falando da vida alheia. Tem crente que é viciado nisso. São crentes que não refreiam a língua, e a gente tem que aprender a dominar a língua. Tem crente viciado em guardar dinheiro. Eu nem tenho isso. Então é um vício que eu não tenho. Mas tem crente que é viciado em guardar dinheiro. E guarda sempre de um modo tão doentio que você gastar. Sabe assim, aquela coisa. Tem crente viciado em mentir. Tem uns crentezinhos mentirosos, né? Deus, eu estou aqui para te adorar, mas tá nada, tá aqui só para receber uma bênção. Vem aqui só para ser abençoado. E ainda pode falar um monte de vício aqui, né? Se vocês quiserem, pode falar dos seus pecados aí, seus vícios. Nós precisamos aprender a controlar os nossos desejos, porque senão os nossos desejos, eles se tornam um problema, eles se tornam pecaminosos. Sentimentos, desejos, esses dois a gente pode até controlar em até certo grau, mas tem esse terceiro aí que é complicado. Nós precisamos aprender a nos dominar diante das situações. Irmãos, em grau maior ou menor, as circunstâncias, aquelas ações que nós não criamos, mas essas ações nos atingem. Diante das situações, das circunstâncias, nós podemos perder o controle e partir para reações inadequadas, ou seja de desespero, seja de violência, ou nós podemos ser menores que as circunstâncias. Irmãos, nós podemos ser menores que as circunstâncias, mas Deus sempre será maior do que elas. Amém? Sempre. Então, diante das circunstâncias difíceis que você pode entrar ou que podem acontecer na sua vida, lembre-se disso, aquele velho jargão: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga o problema o tamanho do seu Deus. Teu Deus é muito maior. Deus é muito maior que os problemas que nós temos. Irmãos, nós só vamos conseguir manter o autocontrole nas situações difíceis tendo essa esperança, crendo nisso, mantendo a nossa esperança não em nós mesmos, não no que nós fazemos, mas em Deus. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que os meus problemas, que as dificuldades. Meu problema é dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata, gente. Eu creio nele, eu espero nele. Queridos, diante das circunstâncias, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mudar aquelas que nós podemos transformar. No que depender de você, mude a situação. Você precisa fazer alguma coisa? Faça. Você precisa falar alguma palavra? Fale.
faça. Se depender de você, faça. Transforme. Só que tem coisas que não dependem de você. Tem coisas que estão muito além. Nessas situações, nós temos que aprender a conviver com elas, para que elas não nos dominem. Se a gente não aprende a conviver com as situações difíceis, elas vão dominar a nossa vida e vão acabar com a nossa alegria. Nós devemos ter em mente o conselho de Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 8, verso 8. Ele diz assim: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Alguém consegue segurar o vento? Não tem nenhum. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Alguém tem poder sobre o dia que vai morrer? Não tem. Tem nenhum homem que consegue isso. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Não adianta. Perder o controle nos momentos difíceis não vai te ajudar em nada. Nós precisamos aprender a nos controlar, a nos dominar os nossos sentimentos, os nossos desejos, e a nos controlar diante das situações. Se eu posso mudar, eu vou mudar. Se eu não posso, eu vou aceitar, porque senão essa situação vai me controlar. Queridos, partindo para o final, essa foi a 10ª mensagem de uma série intitulada Sob Nova Direção, deixando o Espírito Santo dirigir as nossas vidas. A 10ª e a última, graças a Deus, amém? Nosso tema hoje foi o fruto do Espírito, domínio próprio, o domínio próprio que nos mantém na linha. Nós discorremos aqui sobre essa 9ª faceta e vimos algumas aplicações. Vimos a fonte do domínio próprio, vimos a sustentabilidade dele, o desenvolvimento do domínio próprio. Queridos, uma palavrinha aqui para a gente finalizar. Uma questão de grande relevância que é preciso destacar é que todas essas verdades espirituais que nós estudamos até aqui não devem ser encaradas simplesmente pela ótica moral. Não podemos encarar esses nutrientes como regras estabelecidas para que simplesmente tenhamos uma boa convivência uns para com os outros. Vai gerar boa convivência? Vai, mas não são regras, ok? Quando nós olhamos para esses nutrientes apenas como uma questão moral, nós vamos incorrer no erro de começar a praticar ou tentar praticar esses nutrientes a partir da nossa própria força. Eu vou amar segundo o meu padrão, segundo a minha vontade. Eu vou ter alegria segundo o meu padrão e a minha vontade. E assim sucessivamente. Não é uma questão de esforço humano. Não é uma questão de regras, de leis, mas de um processo de me render a Deus, permitindo que o Espírito Santo manifeste o seu fruto na minha vida. Não é eu pela minha força, porque eu pela minha força não consigo viver dessa maneira. Eu não consigo controlar os meus próprios desejos. Controlo até certo momento, até certo ponto. Mas tem momentos em que vai chegar no destempero. E para esses momentos é só o Espírito Santo. É só Ele. Queridos, por isso, permita que o fruto do Espírito Santo se desenvolva em sua vida. Deixe que o Espírito Santo produza amor. Lembra, Ele já derramou, Deus já derramou amor no teu coração suficiente para amar por resto da tua vida, por toda a eternidade. Amar até seu inimigo. Ele habita no teu coração esse amor. Permita que Ele produza esse amor em você. Permita que Ele produza alegria. Lembra? Mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, alegria. Sorria. Sorria sempre. Deixe que o Espírito Santo produza isso em você. Essa alegria, esse prazer de viver. Paz. O que é paz? Paz não é a ausência de guerras. Paz é aquela
constância, aquela certeza de que Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Não importa o que eu estou passando, eu tenho paz. Essa paz excede todo entendimento. Essa paz guarda meu coração e mente. Não deixa eu explodir, não deixa eu desabar. Permita que o fruto que o Espírito produza esses frutos na sua vida. Desenvolva com disciplina o domínio próprio. Precisa de disciplina. Precisa de disciplina, irmãos. Nós precisamos ter disciplina, principalmente as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais mais importantes? Oração, leitura da palavra, jejum. Disciplinas espirituais. Não permita que o destempero seja algo normal na tua vida. Não permita isso, meu irmão. Evite aquilo que o leva a perder o controle. Você sabe as coisas que tiram você do sério, não sabe? Não faz isso. Fica longe disso. Por que você vai encarar isso aí? Não tem jeito de ficar longe. Não é fácil, não. Viva esse autocontrole lá no teu trabalho. Sabe o momento que o chefe vem te tirar você do sério? Respira, conta até 9. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Tá vendo? Você fica bem. E assim vai. Viva isso na escola. Viva isso na escola. Oxe, como é bom ter domínio próprio dentro da igreja, né? Ia ser uma benção. A pessoa, todo mundo assim, tudo dominadinho, tá? Todo mundo se domina, todo mundo se controla, ninguém consegue falar mal um do outro, né? A gente tem amor, tudo assim, né? É uma benção. Faça isso lá na tua casa. Ao invés de você explodir com o teu marido, mantenha o controle. Ao invés de você explodir com a sua esposa, respira. Ao invés de explodir com seus filhos, é tão fácil a gente manter o controle com os outros, né? Ser manso com os outros. Mas por que é tão difícil a gente fazer isso em casa? Com as pessoas que nós mais amamos. Deixa que o Espírito Santo flua na tua vida, principalmente lá na tua casa. Eu sei que isso vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção lá na tua casa, vai ser uma bênção na igreja, vai ser uma bênção lá no teu trabalho, na escola, vai ser uma bênção onde você estiver, se você permitir que o Espírito flua através da tua vida. Queridos, Ele habita o teu coração, Ele já está aí. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita no teu coração. Então não precisa esperar Ele vir, Ele já está aí. Deixa Ele fluir em você. Deixa Ele exalar pelos seus poros. Baixe sua cabeça. Feche seu olho. Conversa aí com Deus. Fala aí com Ele. Você tem perdido o controle? Você tem deixado de se dominar? Se isso tem acontecido, digo para você nesse momento, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Se você explodiu com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, chega até eles, peça perdão. Peça perdão. Não estou falando
não você prometer que você nunca mais vai explodir. Mas diga a Ele, fala assim: olha, eu estou em obras, Deus está mudando minha vida. Deixe Ele fluir através de você. E eu sei que você vai experimentar coisas muito boas. Você vai experimentar uma grande transformação. Você vai experimentar muitas bênçãos. Não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Os planos de Deus são melhores e mais altos do que os nossos. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Essa é a vontade dele para você. Que você viva o fruto do Espírito todos os dias na tua vida. Pai querido e Deus amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por tua palavra, obrigado por cada um que veio aqui. Sei que foi o Senhor, ó Pai, através do teu Santo Espírito, que trouxe cada um aqui nessa noite para ouvir, ó Pai, essa palavra. Sei que ela não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz em cada coração, operando em cada vida, transformando, ensinando, instruindo, ó Pai, preparando cada um, tornando cada um perfeito diante do Senhor, ó Pai. Todo conhecimento traz sobre nós responsabilidades, e nós, ó Pai, entendemos aqui que temos essa responsabilidade a partir de hoje de vivermos esses ensinos na nossa vida, não por nossa própria força, nem pela nossa própria vontade, ó Pai, mas através do poder do Espírito que em nós habita, através de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição. Como o Senhor diz, nem por força, nem por violência, mas pelo poder do teu Santo Espírito. Oh Pai, opera essas transformações na nossa vida, que possamos viver, oh Pai, essa realidade, esse plano do Senhor todos os dias, onde estivermos e a que tempo for, Pai. Que estejamos, ó Deus, realmente vivendo isso nas nossas. Nos ajuda, Pai. Pelas nossas forças nós não somos capazes, mas, ó Deus, pelo poder que vem do Espírito Santo, Pai, eu sei que o Senhor nos capacita. Espírito, ó Pai, que nos foi concedido, porque um dia Jesus morreu na cruz em nosso lugar, Pai. Estávamos perdidos, totalmente longe do Senhor, ó Pai, nos nossos delitos e pecados, ó Pai. Mas o Senhor, pela tua graça, nos deu vida através de Jesus. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi sepultado para pagar o preço do nosso pecado. E, ó Deus, nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia, ó Pai, nos demonstrando que o Senhor aceitou. E, ó Pai, assim como Jesus disse, Ele enviou o Santo Espírito para nos habilitar, para nos ajudar, para nos direcionar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos guiar, ó Pai. E, ó Pai, através do poder desse Espírito, ó Pai, é que nós podemos viver todas as realidades do reino do Senhor hoje, porque o Senhor operou tudo isso, Pai. Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas, Pai. O Senhor tem algo maravilhoso, Pai, e que nós, ó Pai, queremos nos render nesta noite diante do Senhor, ó Pai, e declarar que nós queremos viver, ó Pai, isso, sendo bênção onde quer que estejamos, ó Pai, sendo, ó Pai, tudo que o Senhor planejou. Obrigado, Deus, por cada um, por cada vida. Obrigado por tudo que fizemos aqui, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Nós vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus.
só para que você feche seu olho. Permita isso. Permita que Ele reine sobre a sua vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite e tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Paz tenhas, que a tua casa tenha paz e que tudo que tens tenha paz. Uma oração silenciosa, nós estaremos nos despedindo nessa noite.